Esse ali a gravação. E eu vou compartilhar também no pelo Face. Fui desligar lá o celular. Deixa eu só arrumar direitinho aqui. Agora sim. Então, pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo que se inscreveu para mais uma formação Cuidar Mais, né? Esse espaço de formação ele está inserido dentro do programa Cuidar Mais, que é da Secretaria Estadual de Saúde, dentro da coordenação da assistência farmacêutica. Então, hoje nós temos uma presença ilustre que, por coincidência, né, acaba sendo no dia do professor. Então, hoje nós temos o professor Mauro Silveira de Castro para conversar conosco sobre cuidado farmacêutico. Então, não poderia iniciar esse encontro sem antes homenageá-lo, né? E realmente dividir assim com todos aqui, né, o quanto que o Mauro foi um professor muito inspirador para tantas pessoas, né? E tem sido inspirador para a gente tocar à frente esse projeto, né, do cuidado farmacêutico. E eu nunca vou me esquecer da primeira aula que eu tive com o Mauro, a disciplina de Atenção Farmacêutica 2, em que eu ouvi pela primeira vez falar sobre atenção farmacêutica, né, dentro da faculdade. E para mim foi muito emocionante. Eu me senti muito tocada naquele momento. E foi um momento que na minha vida foi bastante representativo, assim. Então acho que Mauro, tu tem esse dom de inspirar pessoas, né? De contagiar com a tua paixão na profissão. E então eu deixo aqui a homenagem, né? A esse dia do professor. E não preciso te apresentar, né? Eu acho que todo mundo te conhece, né? Tens esse papel importante dentro do cuidado farmacêutico e da atenção farmacêutica no Brasil. E gostaria, então, que tu te apresente, então, né? Que tu fale o que tu quiser falar nesse momento para o pessoal e que a gente comece, então, a falar sobre o cuidado farmacêutico, filosofia de prática, né? Que foi o tema para esse encontro. Certo, Mauro? Beleza. Muito Tá obrigada certo. pelo convite, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço muito o convite e é muito bom estar aqui nesse dia com vocês, né? Nós aí que escolhemos essa profissão que eu acho bastante importante para a vida própria de quem é professor, porque a gente está sempre aprendendo, cada vez mais aprendendo. E também nós passamos um momento em que a educação às vezes não é tão privilegiada, né? E é bom então estar aqui com vocês. Eu gostaria então pegar e começar a falar um pouquinho, tá, desse assunto que é bastante complexo,
que é a filosofia de prática, e que me incomoda um pouco, né? E como me incomoda o tema, eu procuro tentar entrar nele. E eu, além de fazer o curso de farmácia, eu fiz uma especialização em antropologia filosófica. E essa questão aí da antropologia filosófica foi que chegou no momento da minha vida que eu estava bastante incomodado com os métodos do que tu tinha na tua prática, né? Eu estava bastante também envolvido na questão indígena e entrei nela e isso ficou lá dentro de mim. É como um bichinho que de vez em quando vem e me rói um pouco e aí eu gosto de falar disso, mas eu sei que é bastante complexo, tá? Às vezes até é meio chato. Eu sei que uma vez eu fui participar em uma mesa redonda em que o tema era filosofia de prática, e uma das pessoas, um dos farmacêuticos convidados, chegou e disse que eu não saberia conversar porque ele não sabia nem o que era filosofia. E ele estava na mesa, né, sobre o assunto. Eu acho que mostra também o quanto essa questão das humanidades sai fora do nosso aspecto da nossa vida, muitas vezes profissional, que fica muito técnica. Então, até uma das coisas, deixa eu passar aqui o primeiro slide. Não, vamos ver. A gente tem que ter alguns pressupostos para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando. Um deles, né, de que a filosofia, o que ela faz? Ela nos traz uma reflexão sobre o porquê que as coisas existem no mundo, as coisas que a gente faz, o que é esse mundo que a gente vive, porque cada cultura monta o seu mundo de uma certa maneira e tem uma filosofia de vida que está impregnada. Tem duas filosofias que aparentemente são opostas, a ocidental e a oriental. E o que é que essa filosofia traz para nós sobre a inteligibilidade do que é o mundo, e do que são as coisas, do que são as pessoas? E ela, então, nos traz, a filosofia, algumas perguntas. O que eu faço no mundo? Quem sou eu? Qual é o meu destino aqui no mundo? De onde eu venho, afinal? Qual é a minha missão no mundo? Aonde eu vou? E isso muitas vezes as pessoas não querem responder. E aí, não está passando o slide. Eu não sei o que é que aconteceu que não está indo o slide. Está com o PowerPoint? Estou com PowerPoint. É que entrou uma aqui pedindo anotação. Pelo teclado, não. Não, o teclado não está respondendo. Será que tu consegue passar? Tu consegue enviar para mim a apresentação, Mauro? Daí eu compartilho. Deixa eu ver aqui se eu não vou adiante. Ah, foi. Foi. Agora foi. Aí a gente tem que pensar dentro da filosofia o que é a filosofia da ciência, né? Ela tem algumas perguntas. E ela nos diz assim, o que faz a ciência no mundo? Qual é a significação da existência da ciência no mundo? Será que ela foi feita para o bem da humanidade? Será que num determinado momento a sua missão no mundo é trazer a bomba atômica para terminar com a espécie humana? Onde é que ela vai nos levar? A ciência. Então são muitas perguntas que vêm. E aí vem qual é para nós farmacêuticos, qual é o significado da existência da profissão farmacêutica no atendimento da pessoa, da família e da comunidade que utiliza medicamentos? Qual é, afinal? Qual é a missão da profissão farmacêutica no atendimento da pessoa, da família e comunidade que utiliza medicamentos? Então, parece uma coisa muito fácil responder,
Mas não é tão fácil, porque na filosofia se diz que o ponto de partida mais íntimo da filosofia é a ação humana. A ação humana é algo que é totalmente diferente das outras espécies que vivem nesse mundo. A nossa ação pode trazer dor demais, como a própria destruição do mundo, e ela pode trazer uma conservação, como a agroecologia, por exemplo, propõe. Então, qual é essa minha ação? O que é que essa minha ação faz? Ela é que é importante. E se a gente for pensar na prática do cuidado farmacêutico, nós temos resultados controversos. Nós temos alguns estudos que mostram muita eficácia e efetividade do trabalho farmacêutico, enquanto que tem outros que o desfecho é ruim. O desfecho é muito ruim. Tanto que, por exemplo, esse ensaio clínico Homer, que foi feito na Inglaterra, onde os farmacêuticos conseguiram um resultado pífio do seu fazer, e houve toda uma pergunta se, a partir desse momento, os resultados que eles tiveram, que publicaram, né, eles foram corajosos, publicaram o que realmente aconteceu, e aí eles dizem assim, será que o método dele, o Medication Review, acabou? Acabou o trabalho do farmacêutico depois desses resultados? O que é que afinal estava acontecendo? Bom, uma das coisas que discutindo com colegas na Europa, que mais ou menos conheciam o pessoal, é de que o que muito aparecia no sistema deles, nesse projeto, era... Deixa eu voltar. Era uma busca de um procedimento operacional padrão. Os farmacêuticos foram preparados para atender pessoas que estavam em casa e que precisavam, então, cumprir com o tratamento. E aí fizeram uma receita de bolo. Fizeram um procedimento e chegaram lá e orientavam o paciente que ele ia sentir isso, isso e isso com o medicamento, e que se ele sentisse isso era uma reação adversa tal, e que isso, se ele tivesse, ele tinha que ser hospitalizado, se ele tivesse aquilo, não precisava ser hospitalizado, e que esse era o perfil do que é que ele teria na doença e o desdobramento da sua doença. Essa orientação foi uma orientação padrão, não se levou em consideração nada da pessoa, não se viu as necessidades reais da pessoa, se viu uma outra necessidade, que era do sistema de saúde, de diminuir a hospitalização e morte. E não foi isso que aconteceu. E aí o pessoal disse, olha, principalmente os colegas de Portugal, que já conheciam um pouco o pessoal lá, que já tinham visitado a Inglaterra, e viram assim, olha, foi muito focado num procedimento. E às vezes a gente nota, eu não sei se os outros professores compartilham comigo, essa ideia de que muitas vezes o aluno está atrás, o aluno que eu falo é farmacêutico profissional, ele está, e o aluno na graduação, às vezes ele ainda tem dúvidas, mas ele também procura, mas muitas vezes o farmacêutico profissional quer a mesma coisa, a receita do bolo, o procedimento operacional padrão, porque muito do que ele foi treinado dentro da universidade, da faculdade, foi ter um procedimento operacional padrão. Aí ele busca isso. Só que aí eu estava bastante inconformado com o que eu estava vendo, e aí eu fiquei pensando, vem cá, será que sou eu que estou viajando? Será que não é nada disso? E aí eu resolvi perguntar, dar um tiro no escuro. Fui perguntar para o papai Hepler. Já que ele colocou esse negócio da atenção farmacêutica, eu escrevi para ele lá, comecei me apresentando e pedindo, né, desculpas por estar incomodando ele,
E aí perguntei, diz, olha aqui, ó, eu tô meio para baixo, meu astral, porque eu tô vendo assim que, não sei, no meu país parece que as pessoas só querem uma receita de bolo. Aí ele me respondeu que ele compartilha da minha impressão de que muitos farmacêuticos tendem a se preocupar com o procedimento. E ele diz ainda, também acho que às vezes eles realizam o procedimento sem reflexão suficiente sobre quais serviços o paciente pode necessitar. Vocês estão vendo o peso disto? Quer dizer, eu tenho um algoritmo e aplico o algoritmo e nem faço uma reflexão sobre se isso é o ideal para o paciente, se é esse o serviço que ele necessita. Então aí já começa a vir uma certa coisa. Aí sinceramente, eu enchi o peito. Eu enchi o peito e digo, puxa, talvez tenha que mudar inclusive o ensino. E aí que fiquei batalhando aquela questão de ter um laboratório de ensino que tu pudesse simular mais e mais e mais e mais, que eu acho que é isso que tu tem que ver. E que tu tem que trazer os casos para simular e ver. E aí eu fui pegar o conceito de farmacêutico qualquer quando surgiu. E ele diz que a provisão responsável do tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Putz, grila. Qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida do paciente. O que é que tem que ver isso com o medicamento? É isso que eu comecei a ver que as pessoas diziam, então é não ter efeito adverso. Será que é isso? E aí, como esse conceito é muito pesado, esse conceito puxa muita coisa, o pessoal trabalhou o conceito, foi trazendo ele mais para o chão, mais para um dia a dia, muito mais voltado para quem toma medicamento. É o que eu interpreto. E não para uma pessoa que toma medicamento e que vive numa família. Então, a mudança dos conceitos aí pode-se fazer um estudo do que é que aconteceu, mas a finalidade era essa. Sim, eu quero melhorar a qualidade de vida, porque eu quero a cura da doença, reduzir ou eliminar os sintomas que ele tem da sua doença, a interrupção ou retardamento do processo patológico e a prevenção de uma doença ou dos sintomas. Então, não é só tomar medicamento. Então, é bem maior a coisa. E aí, assim, em 2018, foi publicado esse artigo, onde eles queriam ver em Minnesota, berço lá da Linda Strand e dos seus colaboradores, onde eles foram buscar o que era que as pessoas estavam trabalhando em termos de filosofia de prática, os farmacêuticos, quer dizer, onde tem um berço, onde foi bem trabalhado essa questão, porque a Linda Strand trabalha isso no livro dela sobre a filosofia de prática, e aí eles apontaram 5 questões dos princípios fundamentais da filosofia de prática do farmacêutico. Atender a uma necessidade social, assumir a responsabilidade pela otimização do uso dos medicamentos, adotar uma abordagem centrada no paciente, não é nem na pessoa, tem uma diferença. Realizar o cuidado por meio de um relacionamento contínuo entre o paciente e o farmacêutico e trabalhar como membro colaborativo da equipe de saúde. Não aprofundam nada. Só perguntam para as pessoas. E quando as pessoas respondem, só 10% que diz que atende esses 5 quesitos. 26% atendem 4. E aí vai diminuindo. Quer dizer, num local onde trabalharam bastante a questão também da filosofia de prática, nem isso lá o pessoal diz que faz respondendo um questionário. E a gente sabe muitas vezes que a resposta de um questionário dizendo que faz não quer dizer que faça. Que muitas vezes a gente tem que realmente olhar lá o que está acontecendo. No trabalho que a gente fez aí,
que deu uma série de coisas. Os farmacêuticos, nos cursos que nós fizemos, diziam que faziam uma coisa, e aí a Márcia foi checar lá na pesquisa, e o que aconteceu? Não faziam. Então, essas coisas são, diz que faz é uma coisa. Muito bem. Atenção farmacêutico, cuidado farmacêutico. Aí, assim, ó, pode ser que quem tenha criado muita confusão tenha sido eu. Por quê, gente? Quando começou o negócio de pegar e fazer um consenso sobre atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico, a gente começou a discutir qual é que seria o tema. Aí, um tal de Mauro pegou o dicionário que tinha em casa, que era o Aurélio, 10ª edição de 1963, copiou isso aqui e mais o cuidado e mandou para as pessoas e defendeu. Porque, olha aqui, naquela época, nesse dicionário está: atenção é a aplicação cuidadosa do espírito a estudo, delicadeza em atenção a, por consideração a. O que eu quero é isso. Eu não quero isso aqui. Cuidado, precaução, diligência, cautela, desvelo, inquietação do espírito. Não. O que me chamou a atenção foi isso. Aplicação cuidadosa do espírito a. Eu levei isso para a discussão. E quando eu levei isso, as pessoas olhando, porque ninguém foi atrás de outro dicionário. E aí o que aconteceu? Vamos, e aí ficou assim, olha, o cuidado de enfermagem também tem alguns problemas. Pessoas que trabalhavam com a enfermagem já diziam, olha, tem alguns problemas. E aí, então, fica mais grandioso, desculpa, mas foi que se viu, como atenção à saúde, atenção farmacêutica. Aí se pegou. Mas, na realidade, gente, o que a gente tem que entender é o que quer dizer quer. E o que as outras profissões que há décadas discutem essa questão da filosofia de prática, o que elas dizem do quer. E aí a enfermagem dá um banho em nós. E hoje em dia, na medicina, tu tem o Pellegrino, na bioética, que é fantástico para discutir uma série de questões filosóficas. Mas aí, na enfermagem, tem uma discussão entre o care e o caring, que são coisas totalmente diferentes. Eu andei conversando com uma das professoras aqui da escola de enfermagem e ela trata disso. Ela fala muito disso. E tem umas que não aceitam o termo cuidado, tem outras que aceitam o termo cuidado, mas o que é? O grande conflito que houve é um grupo da enfermagem que assumia o care como somente o cuidado da vida, da parte física, e não atendia ao cuidado holístico, a ver o que é a pessoa e tudo que ela tem que ter de cuidado. Então, existe uma escola, vamos dizer assim, que é muito mais ligada em um produtivismo de quantos pacientes se curaram ou tu conseguiu interromper o processo e não quantos pacientes se curaram e estão bem. Então, existe essa diferença de ver a pessoa de uma forma holística. E agora a Crossetti, a professora Crossetti, o que ela fala? Que, por exemplo, uma das bases filosóficas é da Jean Watson. É uma enfermeira que trabalhou muito com essa questão do caring, do cuidado, e deu toda uma teoria para eles e diz que tem fatores caritativos que resultam na satisfação das necessidades humanas.
Esses fatores caritativos, eu não trouxe aqui, porque são 10, e aí tu teria que discutir muito esses fatores, que é o comportamento, vamos dizer, do que é um enfermeiro. Qual é o comportamento dele? E aí se diz que o ser deles, da enfermagem, é fazer. Mas fazer o bem, vamos resumir assim. Ter até compaixão na hora da morte, porque elas estão ligadas ali do lado do paciente no dia a dia. Então, como é que ela faz? E, além disso, eles concluem que cuidar, o caring, que é, vamos dizer assim, além um pouco, um desenvolvimento do care, é uma combinação do que o enfermeiro faz e do que o enfermeiro é. Olha só o que eles estão dizendo. Que se eu não sou uma pessoa que sei qual é a minha missão e sei fazer os meus atos, pode ser que eu faça algo errado. Só que aí eles têm toda uma carga por trás que diz, segundo a teoria da Jean Watson, de como é que é o meu comportamento aceitável. E aí se fala muito da questão das necessidades humanas, que as pessoas têm necessidades. E aí, gente, tem a enfermagem tem uma coisa encantadora, que tem uma enfermeira chamada Wanda Horta, que ela fez aqui no Brasil uma teoria da prática profissional e que rege os procedimentos de enfermagem, segundo, de certa maneira, a nossa própria cultura. Então, ela reconhece que existe necessidades humanas básicas. E ela se baseia muito, se fundamenta na teoria da motivação humana de Maslow, Abraham Maslow. E existe um pensador brasileiro chamado João Mohana, que é médico e padre. E esse médico pega essa teoria também e vai além. E vai além e diz assim, ele classifica em necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. E aí ele consegue detalhar cada uma delas, que dá a base do que uma enfermeira, um enfermeiro tem que fazer. Só um exemplo. Psicobiológicas, oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono, repouso, exercício e atividade física, sexualidade e assim vai. Aí tu tens a origem de um procedimento operacional padrão, entre aspas. Aí tu tem origem dos fundamentos do que a enfermeira vai olhar, do que o enfermeiro vai olhar. Vai ver como é que está a oxigenação do paciente na questão psicobiológica. Depois tem as psicossociais e inclusive as psicoespirituais. Então existe um fundamento todo das necessidades e ela está classificada e pontualizada item por item, dentro da teoria das necessidades do Mohana. Então, estabeleceu, a Wanda Horta trabalhou muito bem com isso, tanto com a posição da Watson, como com a do Maslow, mas foi além e chegou à teoria das necessidades do Mohana, que é muito voltada ao tipo de contato que elas têm com o paciente, o tipo de cuidado que elas fazem, que eles fazem. Né? E tem uma outra coisa que discutem, que ficou muito com o gênero feminino, a questão do cuidado
de enfermagem e o gênero masculino ficou adotado na medicina. Então, até tem uma coisa aqui que é muito ruim, que teve que ser quebrada. Né? Que teve que ser quebrada. Bom, eu gosto muito da teoria holística dinâmica do Abraham Maslow. Não é só a teoria das motivações. A teoria das motivações é uma parte do que o nosso amigo Akim Maslow fala. E eu acho que a gente tem que compreender ela. Isso é uma das partes que eu vejo como arcabouço de uma filosofia de prática farmacêutica. E a filosofia de prática, vocês viram ali com a Wanda Horta, que ela é complexa. Então, é só algumas partezinhas que ela vai pegando de cada pensador e olha o que é que tem o corpo que tem que ter para ter uma doutrina, uma teoria de prática profissional. E aí, então, o nosso amigo Maslow, o que ele fala? Ele diz assim, as pessoas têm necessidades. Nós iniciamos com necessidades fisiológicas. Todo mundo necessita de alimento e de líquido para matar sua sede. Tem que dormir, tem que repousar bem, tem que ter um abrigo, tem desejo sexual que tem que ser satisfeito e outras coisas das suas necessidades fisiológicas. Quando eu começo a suprir essas necessidades, eu começo a sentir outra, que é a necessidade de segurança. A segurança física, a segurança no emprego, a proteção de ameaças, a segurança da família, e assim vou pensando no meu arcabouço de segurança. Depois tem as sociais, que é a amizade, a aceitação por companheiros, a questão de ter afeto e amor. E assim eu vou vendo crescendo as minhas necessidades sociais. Depois eu tenho a da estima, que eu quero autoconfiança, e aí quero o respeito das outras pessoas, tenho, vamos dizer assim, meu amor próprio, que tem que ser visto. E depois tem a autorrealização, que ela está relacionada com o meu desenvolvimento como pessoa. Então, o que o Maslow diz? Quando tu consegue suprir uma necessidade, mais ou menos, tu começa a sentir outra necessidade. E aí tu vai tentando, te motivando a cada vez e suprindo outra necessidade. Então, eu me motivo para tentar fazer as coisas. Como, por exemplo, alimentação e ter abrigo, isso é básico na vida. Como é que tu tem isso na favela? O que acontece na periferia? Como é que é o teu sono? Tu pensa em segurança? Ou tu vai comer lixo? Como às vezes a gente vê. Ou um morador de rua. Ele está pensando em segurança? Ele pode até pensar um pouco, mas as necessidades fisiológicas são básicas. Ele vai ter autoestima? Como é que ele trabalha a autoestima? Então, Maslow vai falando isso. Ó, trancou de novo. Tinha entrado aqui uma anotação. Vamos ver o que eu consigo. Agora foi. Então, ele fala que tem essas necessidades, que existe essa hierarquia, só que às vezes o próprio tipo de necessidade tem influência da família e da própria comunidade. Eu posso dizer para vocês que a influência da comunidade, de alguns médicos, o cara não pode ter um carro que não seja importado, que não seja um SUV. O SUV passa a ser uma necessidade dele. Enquanto que o outro, ter uma bicicleta já é o máximo.
em uma comunidade. Então, tem umas diferenças. E aí o Maslow vai falando, por isso que a holístico-dinâmica tem a dinâmica entre essas necessidades, entre as motivações, e tem também que fatores políticos intervêm. Porque as políticas são dadas. A política de saúde, a política de emprego. Então, isso também supre as necessidades das pessoas. E ele diz que esse crescimento das pessoas não adianta, ele é lento. Ele é lento esse crescimento. Para a maior parte da população, ele é lento. E ele é doloroso. Então, tu tem que ir aprendendo, tu tem que ir conseguindo subir, suprir as tuas necessidades. Então, essas necessidades se dão dentro de um determinado contexto. E a motivação que vai te levando a fazer ou não. A motivação a tomar um medicamento ou não. Começa aí. E o ser, a pessoa, tem influências da biologia, sim, e tem da sociedade. A sociedade ela está inserida. Por exemplo, uma sociedade onde uma sociedade de povo originário, onde o vermelho quer dizer uma coisa, um comprimido vermelho tem um significado muito ruim ou muito bom. E não é só lá. A gente já teve pacientes no ambulatório que dizia que não ia tomar comprimido vermelho porque ele tinha parte do diabo, tudo que era vermelho. Então não tomava comprimido vermelho. E não é um povo originário. É alguém daqui, das comunidades. Então, o que ele vai falando também, que muitas vezes a causa do que está acontecendo para suprir as necessidades é que os sistemas educacionais muitas vezes não funcionam. Não funcionam para a formação das pessoas. Como é que eu trato isso? E para as pessoas se compreenderem, até chegar à questão do sistema político que também pode influir. Por exemplo, qual é o acesso que se tem aos medicamentos? Qual é a qualidade de uma seleção de medicamentos? Isso influi muitas vezes nas necessidades das pessoas. E esse sistema educacional e o sistema político, ele pode te trazer uma série de problemas. E, ao lado disso, eu tenho outras necessidades. Tenho essa hierarquia lá das necessidades básicas e as primeiras psicológicas, e eu, como pessoa, posso ter outra. Por exemplo, estética. Tem gente que tem necessidade sobre o belo, o estético. E tem um capítulo do Hepler sobre filosofia da profissão farmacêutica que fala que, por exemplo, o belo e o estético para o farmacêutico tem que ser artista. Porque também tem uma arte, a arte de atender bem uma pessoa. A arte de utilizar uma roupa adequada. A arte e a estética que pode ter uma farmácia no cuidar e receber uma pessoa. Não é só um balcão, que tem outras questões envolvidas e que são necessidades de algumas pessoas. Tem umas que não vão ligar. Tem umas que só vão achar o balcão legal e está pronto. Outras não, que sendo recebidas, acolhidas, a coisa muda. E aí eu tenho uma estética para fazer isso. E tem a questão... Eu vou voltar aqui na estética. Eu estou tendo uma nova aprendizagem. Eu estou trabalhando num projeto que é da comunidade da Grande Cruzeiro, da Mavitron, da União de Vilas e do coletivo A Periferia que Move o Mundo. E aí eu ajudo eles com a questão
das informações, que vem aqui, depois se complementa com as cognitivas. As informações sobre a pandemia, sobre o coronavírus. E aí a gente fez alguns materiais educativos, eles olharam os materiais e me disseram, tá uma porcaria. Todos esses materiais aí são com brancos, bonitos, jovens, até 30 anos, de 20 a 30 anos, nós somos negros, tem uns que são gordos, tem uns que são feios, tem outros que são bonitos, e vocês me vêm com esse material aí. Não dá. Muda os desenhos, muda tudo. E aí vem da questão aqui de como é que eu estou fazendo o meu trabalho, aí tá lá, os desenhos que a filha de uma professora, que é aluna da URGS, fez, foram aceitos. Muito bem. Aí estão lá conversando, e vem cá, e como é que, professor, esse negócio de entregar folheto não vai funcionar. Tem um grupo que não funciona. Tem uma parte da comunidade que não. O que é bonito para eles? Não é um papel bonito com a fotografia ou com um desenho que eles veem que eles pertencem àquilo ali. É o rap, professor, é o hip hop que é importante. Bom, o que vai se fazer agora? Vai se lançar um hip hop que eles fizeram e que estão com as informações científicas lá dentro. Porque isso é a estética deles e é a forma de eles obterem o conhecimento. Além de depois que eu aprendi que o rap não funciona sozinho, que funciona com grafite. Então eles vão fazer um grafite. E é ali que eles vão colocar as mensagens sobre a pandemia. E assim, pesado para criar, mas foram criando. Então é isso. Tem a questão de estética e tem o conhecimento. Se busca conhecimento. E esse conhecimento tem que atender às necessidades básicas, mas da minha forma. Da minha forma. Aí já vem, se faz material educativo sem ver a forma deles, sem validar com eles, sem consultar eles. Isso é uma filosofia de prática. Isso é como é que eu aceito o outro, como é que eu trabalho com o outro. E a gente vai aprendendo. Sempre. Sempre. E aí vem que as pessoas buscam conhecimento para atender às necessidades básicas. Aí quando tu tem uma receita, tu pergunta, só sabe como é que vai tomar? Mas para que eu estou tomando? Como é que eu devo tomar realmente? Como é que eu vou fazer isso? Qual é o conhecimento dele? E os restos dos conhecimentos que ele tem que ter. Por isso que diz que muitas vezes o sistema educacional não atende às necessidades. E aí eu tenho... Vem cá, nós temos aula, por exemplo, de como ter prevenção para doenças e como realmente ter boa saúde dentro das escolas? As crianças aprendem isso? Então fica essa questão aí, né, de que existe muitas vezes um bloqueio do conhecimento, esse bloqueio da motivação para atender as necessidades básicas, e se eu fico só querendo comida, na busca de comida todo santo dia, eu fico bloqueado para aprender as outras coisas. E aí, gente, tem as neuróticas, as necessidades neuróticas. O que vai acontecendo? Como eu não tenho as minhas necessidades bem atendidas, daqui a pouco existe uma estagnação, um adoecimento psíquico e o meu estilo de vida se torna não saudável. Porque eu não aprendo sobre ele. E aí tem um pouco de necessidades neuróticas. Alguns buscar comida, desesperadamente buscar comida, ou o outro que não se sente seguro na questão financeira e que cada vez quer mais lucro, 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 lucro. Isso são necessidades neuróticas que nos trazem. Como é que eu posso querer que uma pessoa que tem uma necessidade neurótica de cada vez crescer mais profissionalmente e entra num estresse de produtividade, coloque um medicamento na sua vida? Eu só vou dizer para ele, tu toma isso, isso, isso e aquilo? É esse meu papel?
Meu papel é preencher um algoritmo, eu disse para ele como é que ele deve tomar e acabou. Então, gente, eu tenho essas minhas necessidades que estão dentro de um contexto proximal da vida da pessoa. E, além disto, eu tenho um contexto externo do mundo que eu vivo que me traz uma série de regras. E parece que isso aqui se confunde, ou é uma outra leitura dos determinantes sociais da saúde. É isso. É uma outra forma de olhar os determinantes sociais da saúde. E da doença, né? E da doença. E aí, então, posso me perguntar, qual é a prática do cuidado farmacêutico? Qual é a prática? Resolver problemas relacionados ao uso de medicamentos. Opa! Indicação tem que ter uma necessidade, né? Uma doença. Tem que ser efetivo, que é a necessidade do tratamento. Um tratamento, para ser utilizado, tem que ser efetivo. E tem que ser seguro. Essas são necessidades que o próprio tratamento me traz. E a outra da pessoa. E aí o pessoal pegou, tentando trazer um pouco de filosofia aqui, perguntar se é adequado para aquela pessoa. Só que, de certa maneira, quando fica no adequado, responsabiliza a pessoa por dizer se é adequado ou não e o profissional para ver se é adequado ou não. Só que se ela não tem acesso ao medicamento, onde é que está o adequado? Se o sistema de saúde não provê, quem é que é o responsável? É o profissional e o paciente? O que é isso? Não vem com essa história para mim. Não adianta, não é assim que as coisas estão funcionando. Ou então, por que é que foi mal selecionado o medicamento no arsenal? O que é que está acontecendo? Quais são as necessidades, então? Vamos dar o nome aos bois, vamos saber o que é que está acontecendo. Então, gente, tem causas de PRM ou RNM, chamem o que quiserem. Chamem o que quiserem. Essa não é uma discussão filosófica, é uma discussão se é a escola de não sei quem contra a escola de não sei quem. E estava muito vinculada a essa coisa do fazer farmacêutico, de mostrar que ele fazia algo. Que era os caçadores de PRM no começo da atenção farmacêutica. Todo mundo caçando PRM. E se esquecendo da causa do PRM. E a causa pode ser um erro de medicação? A causa pode ser a falha técnica na produção? A causa pode ser a utilização terapêutica não atendida porque não tem um medicamento dentro do rol dos medicamentos que eu posso utilizar? E a adesão? Como é que é a adesão? É possível ter uma adesão? A pessoa tem cognição? E as pessoas que têm já uma cognição prejudicada? Como é que eu faço? Como é que eu vou intervir? Essa é uma causa? A causa da adesão é não ter o medicamento disponível? Essa é a não adesão primária. Não adianta querer medir a adesão se não tem o medicamento disponível. Num país pobre e nem nos ricos. Os aposentados nos países nórdicos agora, com a queda, também não estão comprando os medicamentos. Ou é uma reação adversa ao medicamento. Então eu tenho essas questões aqui. Bom, agora tem outras causas de PRM. As necessidades básicas estão atendidas. Muitas vezes o não tomar medicamento está vinculado a isso. A luta para conseguir o alimento do dia a dia. Ou então, a luta para conseguir cada vez mais mostrar que eu sou competente dentro de uma empresa.
ganhar mais dinheiro. É uma analogia, a mesma coisa. As necessidades é que são diferentes, mas o comportamento da pessoa é igual. Não tem tempo para. E aí as necessidades psicológicas não atendidas. Tem um atendimento de qualidade? É humano? Eu me sinto bem acolhida? Por isso que se fala na humanização no SUS. E se fala na necessidade de autorrealização. Eu gosto mais do que os psicólogos falam, porque a questão da autorrealização está muito ligada a uma escola de administração que diz que tu tem que aumentar cada vez mais a motivação das pessoas para que elas consigam, então, atender aquelas necessidades do Maslow e assim ele vai ser mais produtivo. O que eles falam é que, na realidade, tu te autoatualiza. Porque tu vai vendo, vai compreendendo cada vez mais as tuas necessidades como pessoa e as necessidades da outra pessoa. E aí, trabalhando com essas necessidades e vendo, tem coisas que às vezes é impossível a gente tirar a causa do PRM. Tem outras que a gente pode ajudar. Que a gente pode conversar com a pessoa. Então, às vezes, até pode ser a existência de uma necessidade estética no que eu falo num processo de educação, que vai mudar o que a pessoa está sentindo. Como é que eu entrego um documento para ela, ou um vídeo, algo que não seja ofensivo, porque muitas vezes parece ofensivo. Gente, uso de aplicador de creme vaginal. Aí tu vai explicar. E a religião da pessoa não permite que ela introduza nada na vagina. Como é que tu vai passar esse conhecimento? E a estética até de como é que são as figuras que tu vai apresentar. Aí todo mundo é uma tábua rasa e funciona da mesma maneira. E eu faço uma simples forma de pegar e educar. Não funciona. Essa não é uma boa filosofia de prática. E aí, então, eu tenho que pensar também nas necessidades cognitivas, como é que é a inteligência dessa pessoa. Como é que ela aprende? E aí, aqui a gente poderia falar em toda a teoria das inteligências múltiplas, de como, então, vocês vejam, o pessoal aqui da periferia está me dizendo, é a música, porque tem uma inteligência da comunidade que é via música e o grafite, e não é o papel, e não é o aconselhamento, é outra coisa que vai chegar lá. Então, o processo de comunicação, de educação, muda muito. Muda muito. E quando tu tem necessidades neuróticas estabelecidas, são barreiras, muitas vezes, para o uso dos medicamentos e para o próprio cuidado da saúde. Ou os prazeres, que quando tu pega, que tu não consegue suprir as tuas necessidades e tu começa a ter uma necessidade de prazer. Eu sinto prazer, então, em comer. E eu, então, vou comer. Não é pelo sabor que tem. Não, começa a ser uma doença. Então, eu posso ajudar nisso? Posso. Ah, vou ter que trabalhar muito? Vou. Ah, mas vem cá, tu tá querendo aqui que eu seja psicólogo? Eu nunca me esqueço que eu levei uma psicóloga para falar com os alunos, lá na faculdade. E aí eles começaram, e ela falando com eles, aí eles começaram a dizer, ah, então quer dizer que eu tenho que ser meio psicólogo. Ela disse assim, tu nunca fala isso. Tu nunca me diz isso. Para ninguém. Senão tu vai ser o quê? Processado por exercício ilegal de outra profissão. O que tu tens que aprender é as ferramentas da psicologia. Ferramentas para tu utilizar quando é necessário. É isso que tu tem que aprender. E aí, então, vamos indo nisso. Vem a pergunta, qual é o significado da essência da profissão farmacêutica no atendimento da pessoa, família e comunidade que utiliza medicamentos? Será, gente, que é só
preencher um protocolo? É só utilizar um procedimento operacional padrão? Será que não tem toda um arcabouço cultural, social, de necessidades? Será que não é uma pessoa que eu tenho que tentar resgatar e ver o que está acontecendo? Muitas vezes, para que ela utilize corretamente. Sim, tem alguns que não precisam. Tem alguns que é fácil. É dizer pão, pão, queijo, queijo. Pronto. Mas eu tenho que identificar ela. Então, o meu trabalho, a minha existência, não é só para entregar e cumprir um procedimento operacional padrão. Porque no jeito que nós estamos indo, atualmente, põe um computador que ele faz o serviço bem melhor que a gente. Ele vai preencher o protocolo operacional padrão melhor do que a gente. Vai ser muito mais efetivo. Compreenderam? Essa é a minha posição. E aí, a missão da profissão farmacêutica não é só fazer com que as pessoas utilizem medicamento corretamente, otimizar a terapêutica. Aí eu volto lá com Hepler e Linda Strand. Trabalhando com eles para que eles, se eu fosse um farmacêutico de família, se eu tivesse mais contato cada vez mais com uma família, com uma pessoa, é que eles tenham qualidade de vida. E que, por meio do tratamento, às vezes da doença, a doença está me trazendo falta de qualidade de vida. Provavelmente. E aí eu tenho que compreender essas questões de que as pessoas têm necessidades, que as pessoas são seres que têm vontade, têm motivação para fazer as coisas ou não. E aí eu vou ter que trabalhar com isso. Então, eu me pego muito nisso da qualidade de vida da pessoa. Que eu acho que isso é talvez a coisa mais importante da gente no dia a dia. E que é difícil. É lento e doloroso, como diz lá o Abraham Maslow. É lento e doloroso esse caminho. Então, a minha reflexão final é: será que meu trabalho é só resolver PRM ou RNM para obter uma otimização do medicamento? O melhor efeito do medicamento? Será que também eu não tenho que conhecer as causas mais profundas? O que é care em farmacêutico ou care? É só o care de cuidar do corpo, toma um medicamento para parar com a doença e pronto? É só isso. Então, qual é o conceito de cuidado farmacêutico? Será que, então, ele inclui qualidade de vida? É isso que uma filosofia de prática quer nos dizer. É uma reflexão sobre o que eu sou com o que eu faço. Para mim é isso. Eu também sou um ser que tenho necessidades. Eu sou uma pessoa. E a minha ação pode trazer o bem, como pode trazer um nada e até o mal. Como o pessoal do Homer, daquele ensaio clínico, ficaram apavorados. O número de mortes, estatisticamente, foi igual. Mas morreu um mais no grupo intervenção farmacêutica. Ficaram apavorados. Por isso que perguntaram, será que era o fim? Eu acho que outros que trabalharam e que apresentaram resultados positivos estavam muito vinculados à pessoa, a ver quem é a pessoa. E aí teríamos que também ainda discutir a outra questão, essa do que é pessoa e não paciente, que é uma outra questão que fundamenta totalmente uma filosofia de prática.
Era isso, gente. E obrigado. Bom, Mauro, acho que assim como eu, todo mundo fica, né, no estado de sair da sua zona de conforto depois de todas essas reflexões, né? E, e eu gostaria de abrir agora também para ouvir, né, as perguntas que o pessoal tem. Pelo que eu vejo, tem vários professores aqui, né? Então, parabéns estendido a todos. E eu tenho certeza que tem algumas pessoas que têm perguntas, já me colocaram aqui que querem conversar e questionar algumas questões. Então, eu vou abrir agora para que elas possam fazer esses questionamentos, né? Beleza. A Ana tinha pedido espaço, né, Ana? Ana Paula. Quer começar? Se alguém também quiser mandar alguma consideração no chat, fique à vontade. Paulinha? Oi, Agnes, tudo bem? A Cris perguntou, fez uma pergunta para o Mauro, não sei se chegou a ver ali, me intrometendo. Não vi. Ah, sim, ela perguntou aqui, Mauro, que nessa ideia do Maslow, se tem como o farmacêutico doente cuidar de si mesmo. O farmacêutico doente cuidar de si mesmo. Porra. Olha, eu acho que ele não consegue cuidar totalmente de si mesmo. Às vezes a gente precisa de ajuda. Tem algumas coisas físicas que realmente tu pode te cuidar. Não tem problema nenhum. É um pequeno mal-estar, tudo bem. Agora, tem coisas que não adianta. Né? E outra coisa assim, eu mesmo por trabalhar lá no ambulatório, sou hipertenso e o meu médico não é nenhum daqueles lá do ambulatório. Porque eles são meus amigos. Então aí o meu médico, ele me dá nos dedos se tem que me dar. Porque ele não é meu amigo. Né? Ele é meu médico. E a gente tem uma boa relação. Muito boa a gente tem. Tá? Mas eu não consigo ser cuidado lá porque é um amigo, é uma coisa diferente. E eu tenho necessidade, sim, de ser avaliado. Não consigo eu me cuidar sozinho. Né? Porque ele vai me fazer perguntas de tudo que eu sei. E muitas vezes eu não estou vendo que eu estou fazendo uma coisa errada. E ele me busca e me diz, olha aqui, ó, maneira nisso. Mauro, também a gente tem bastante participação hoje de farmacêuticos que trabalham na atenção primária à saúde, né? Então, aqui teve uma pergunta do Wenderson. Como ainda somos poucos farmacêuticos, né, na APS, é importante que essa forma de pensar e agir seja repassado nas reuniões de matriciamento, como forma de amplificar o raciocínio clínico para outros profissionais, né? E eu acho que é essencial isso que tu comentaste, Mauro, e a questão do não protocolar, né, o cuidado farmacêutico e de distanciar dessa questão só dos formulários, né? Isso é bem comum na prática, né? A gente observa isso bastante. E uma forma. Eu não estou dizendo que não tem que ter um procedimento operacional padrão. Tu tem que ter ele. Tu tem que fazer uma evolução.
Só que tu não pode te prender nele. Aí o que eu digo que é o protocolo? Tu tem as perguntas para serem feitas. Aí tu começa a fazer as perguntas e aí o paciente te dá uma dica. Tu tá lá preenchendo e ele diz assim, eu não sei para que eu tomo tanto remédio. Acabou o preenchimento da porcaria do formulário, porque nesse momento se tornou uma porcaria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com a pessoa sobre o que é, o que está acontecendo. Por que ela acha que ela não deve estar tomando tantos medicamentos? Aí, então, eu vou conseguir. Mas aí, o que tu vê no treinamento? O paciente larga numa simulação esse tipo de coisa e o farmacêutico continua fazendo as perguntas. Continua fazendo. Então, esse tipo de questão é que a gente tem que trazer. Olha, eu acho que a gente tem que... A enfermagem está há décadas discutindo. Há décadas. Eu acho que a gente tem que discutir. Os médicos discutem, inclusive, educação, que a gente discute pouco, muito, muito. E a questão, eles entram com a filosofia de prática via bioética. Então, eles vão discutindo. Eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais. E, às vezes, convidar os outros profissionais e conversar sobre essa construção deles, que é muito rica. Aqui também a Karina complementa, né? Que tem que encontrar as reais e distintas necessidades das pessoas, no sentido de justamente unificar, né, Mauro, tudo isso que tu colocaste na prática e nos serviços, né? Como que a gente traduz para os serviços clínicos essa filosofia? Bom, veja, essa é uma parte da filosofia, né? É como a enfermagem montou. É uma coisa complexa, tem vários lados, e aí tu vai montando ela. Então, eu acho que a gente está iniciando, né, essa grande discussão. Inclusive lá nos Estados Unidos, o pessoal discutindo um pouco. Então, tem que ter essa parte aí para a gente ver como é que eu faço, como é que eu vejo essas necessidades. A Clarice, né, que já foi tua aluna também, né, comenta que o nosso papel como educador é justamente formar farmacêuticos que pensem, que não se prendam apenas ao método, né? Sim, tranquilamente, tranquilamente. E o Wenderson também fala da questão de, numa perspectiva de não concentrar a atividade clínica, porque nem sempre a pessoa que utiliza o medicamento chega a nós. Às vezes a gente tem a preocupação só da oferta de serviço, né? E a gente não consegue realmente alcançar todos, né? Quando a gente só pensa em oferta de serviço clínico voltada para o uso do medicamento. Por exemplo, tem algumas coisas de seleção de medicamentos. O que a comunidade é educada sobre o uso de medicamentos? Ela só quer ter medicamento. Mas ela não sabe o que é que se selecionou, o que é uma evidência. Isso faz parte também de uma atividade clínica que teríamos que fazer de educação, por exemplo, dos conselhos locais e municipais de saúde, os conselhos distritais, para eles entenderem o que é, para eles entenderem também como é que é o comércio farmacêutico, porque isso vai redundar lá no conhecimento básico, quando ele vai ter uma necessidade de medicamentos, ele vai postular, ele vai brigar por ela. Se ele entender isso, ele é um parceiro da gente. Né? Então, é bem importante. Outra coisa, eles compreenderem os custos. Compreenderem como, às vezes, um medicamento para uma única pessoa toma conta de quase todo o que se gasta num município pequeno. E como é que se faz? De quem é que é a responsabilidade? Então, acho que tem várias coisas aí que não é só o atendimento clínico, né?
são outras coisas, então, da nossa profissão que podem vir aí à tona. E também, Mauro, tem a questão, né, que às vezes a gente vê a preocupação de incorporar novas tecnologias e pensar em tecnologias de ponta, quando a gente percebe que a questão da necessidade que tu trouxe hoje, né, não é vista. Tranquilo. Eu acho que tu tem que jogar nos dois campos. Porque as necessidades das pessoas e a maneira delas de se motivar são diferentes. Então, eu tenho que atender gente que eu possa utilizar um sistema como esse aqui, que a gente está utilizando, para fazer, inclusive, uma reunião de grupo de pacientes que são idosos e que, se eu conseguisse treinar eles tivessem condições, como também alguém que eu tenho que ser presencial ou alguém que eu tenho que bater na porta da casa dele, porque a necessidade não consegue nem se mover, não tem nem vontade de ir ao posto. Eu tenho que buscar ele, eu tenho que puxar ele. Então, cada um tem a sua necessidade. E as tecnologias têm as leves, que eu acho que... Eu já não faço mais distinção entre usar um smartphone e bater na porta de uma casa, se a necessidade é a mesma, né? De eu conseguir acessar a pessoa. A Karina comenta aqui, Mauro, que a tua fala lembrou Bauman, né? Quando ele fala, por exemplo, de uma necessidade de consumo, de usar um medicamento de forma pontual e que dá satisfação momentânea. Aham. Sim, aí vem uma outra coisa. Qual é a representação do medicamento na sociedade? Para algumas pessoas, ele é um objeto que ele toma e que tira todos os problemas dele. Eu já vi gente me dizer que toma dipirona e que dipirona melhora o humor. O que eu vou fazer, hein? O que eu vou fazer? Eu estou lá atendendo, ela me diz isso. Não, quando eu estou mal, eu tomo a dipirona. Aí eu vou dizer, pelo amor de Deus, não me toma dipirona? Não sei, gente. Não sei. Aí, entre o risco e o benefício, sinceramente, toma a dipirona. Se eu consigo fazer todas as minhas atividades, que eu estava com um áudio, o humor estava lá embaixo, o que eu vou fazer? É efeito placebo? Muito bem, tem. Mas qual é a representação do medicamento para as pessoas? É outra coisa que a gente tem que estudar também. O que é a medicalização? Como essa medicalização andou? Mauro, aqui tem uma dúvida, a Juliane, né, Monks, pede para que tu comente sobre as diferenças do serviço clínico com o cuidado, porque tem muitas pessoas que se prendem no serviço e esquecem da filosofia de prática, né? Poderia comentar, então, um pouco mais? Bom, o que eu acho assim, um serviço, muitas vezes, é avaliado pelos teus resultados clínicos. Muito bem. Tu tem que ter essa avaliação. Concordo plenamente. O problema é que quando tu fala em serviço, tem que ver o que tu oferta de serviço. E qual é a forma que tu oferta esses serviços. E será que esses serviços são necessários para aquela comunidade? Aí eu me lembro assim, ó. A gente foi para a Unidade Básica de Saúde Santa Cecília. E nós tínhamos que fazer um modelo diferente de atendimento. A gente estava a fim de fazer. Qual foi a primeira coisa que a gente perguntou para as pessoas? A primeira coisa que a gente perguntou para as pessoas é que se elas gostariam de ser atendidas de 3 maneiras diferentes: dispensação, orientação e segmento. E se diz para ela o que era cada uma das coisas. Sabe que, de certa maneira, o que mais elas responderam bem
foi orientação. Segmento, alguns também responderam bem. E dispensação, mais ou menos, mas tudo bem. Tá? Mas uma dispensação com orientação, que ia demorar, que os medicamentos iam ser conferidos. Então, eu estou propondo um cuidado. Eu estou propondo, eu me interesso por ti e vou ver o que eu posso te ofertar do melhor. Agora, vamos ver se tu te interessa com isso. Bom, segmento farmacoterapêutico com dia e hora agendada, que o pessoal adora, não funciona. Só quem não estava empregado ou aposentado é que iam no segmento. Na orientação, o pessoal foi. Por quê? Porque tinha um dia e um turno agendado, e não um horário também. Era um dia e um turno. Então, ele podia se mobilizar naquele horário, naquele turno. E a dispensação era em qualquer dia. Né? Deu mais resultado a orientação. E parece que é para aquela população. Se eu fosse para outra unidade, eu ia perguntar tudo lá para eles, ia conversar com eles, para ver o que é possível de oferecer de serviço por meio do cuidado, que aí eu vou cuidar das pessoas. A mesma coisa nos grupos. Eu me lembro que se começou a entrar nos grupos ali na unidade e queria se falar sobre o que a gente queria. E eles queriam ouvir outras coisas. E aí eu me lembro que a Cris teve que puxar outras conversas, sabe? Que eu queria falar, não adianta, não é o que tu quer falar, é o que eles querem ouvir. Isso é cuidar. É diferente de, não, meu serviço farmacêutico é esse. Eu vou lá no grupo e vou falar sobre o uso racional de medicamento. Acabou o cuidado. Isso aí é serviço. Pelo menos é isso que eu interpreto. Por isso que é essencial, né, Mauro, quando se desenha o serviço, pensar na pessoa e na necessidade, né? Sim. E aqui o Wenderson também comentou, né, que muitos profissionais se consideram clínicos, mas não avaliam esses resultados terapêuticos, né? Ele fala que passar por uma consulta não é sinônimo de acompanhamento. Não, não é. E também a Ana Paula comentou a questão complementando, né, a fala da Karina, e vivi na pele essa questão do uso de psicotrópicos, por exemplo, né? Ela buscou outras terapias porque não queria ficar dependente, mas infelizmente a maioria das pessoas preferem o medicamento por ser algo mais prático, né? Que tem um processo que é só o processo de engolir o comprimido. Mas como nós farmacêuticos poderemos atuar neste contexto, né? Olha, principalmente com a saúde mental. Olha, eu me lembro assim, ó. Eu conheci uma farmacêutica do Canadá, ela é chilena, ela e o marido. Vocês já ouviram falar do Naranjo, né? Do algoritmo de Naranjo. A Alçoa Busto é a esposa dele, farmacêutica também, e eles, pela ditadura, tiveram que vazar do Chile e foram para o Canadá. E ela iniciou trabalhando na área de psiquiatria, fazendo cuidado farmacêutico. E aí ela me disse uma vez que foi um erro dela, porque ela saiu do Chile com um negócio fresquinho, né? Da farmácia clínica, e era na época da farmácia clínica, foi para o Canadá e entrou de vez na parte da saúde mental. Aí ela disse o seguinte: o problema é que na saúde mental tu tem que te especializar, tu tem que estudar muito. E assim, gente, quando eu fiz aí meu doutorado, a gente fez alguns testes e os psiquiatras foram ótimos, porque me passaram todos os testes, me explicaram. Eles são muito parceiros quando eles veem que tu quer fazer alguma coisa em prol da saúde mental. Então, existem farmacêuticos que se especializam e tu vai ter que te especializar nisso.
e compreender essas questões. E outra coisa também da utilização das PICs, como é que elas são, como é que elas vêm, como é que tu trabalha com ela. Tá? Então, é muito importante isso. Então, não é fácil. Eu digo para vocês que trabalhar com a parte da saúde mental tem que ser uma especialização. Tu tem que fazer uma residência, tu tem que ter uma vivência ali com um grupo. E, Mauro, tem uma questão aqui que até o que a gente estava falando essa semana, né, sobre o quanto que em atividades coletivas também a gente deve, né, medir, assim, o quanto que a pessoa aprendeu. O Wenderson comentou aqui, né, como é que a gente sabe se a mensagem foi repassada, se houve alguma mudança na forma de pensar das pessoas que participaram daquele trabalho em grupo, né? Eu acho que tem muito a ver com aquele trabalho da Caroline, né, que a gente também estava comentando. Sim. Bom, gente, o que é o trabalho da Carol? A Carol é uma farmacêutica que, além de farmacêutica, é bailarina. Ela e o marido têm uma companhia de teatro. E ela resolveu fazer o doutorado. E aí estava lá em Pernambuco e o pessoal de Pernambuco pediu que eu orientasse ela, porque eu não podia ser orientador lá. Vira um orientador e diz assim, agora te vira com ela. Muito bem. Aí, quando ela chegou que ela queria fazer lá em Palma do Tocantins um trabalho com a comunidade sobre educação, aí eu comecei a discutir com ela que por que ela não juntava as duas coisas? A arte, já que ela e o marido trabalhavam bem nisso, e a educação farmacêutica, que ela estava a fim de fazer uma intervenção. Bom, aí o que foi? Se desenhou uma participação, ela foi para uma determinada unidade e começou, que um médico aceitou, a enfermeira aceitou, a equipe aceitou ela. Foi a primeira coisa. Que ela fosse para lá para fazer um trabalho, que era a construção de um material educativo para a comunidade. E aí ela foi trabalhar a comunidade em sentido, conhecer a comunidade. Ela foi lá, ficou, acho que uns 3 meses participando das reuniões e disse que ela queria fazer o trabalho, mas que primeiro ela queria que eles conhecessem ela e que ela conhecesse eles e que se desse lá um casamento, fariam algo junto. Aí eles fizeram. E discutiram o que fizeram. Fizeram um desenho animado. Muito bonito. Que é a história do seu Salustiano. Que é Sal, é para e Ustiano, Salustiano. Que é sobre hipertensão. E aí, gente, quando eles terminaram lá de ver e ajudar ela a construir o vídeo, depois houve uma avaliação por muitos de vocês que estão assistindo aqui, se ele tinha fundamentos científicos realmente. Não dá para se esquecer. Tem que ter um fundamento científico correto. E isso foi visto. E agora, a questão da arte e da comunicação era lá com a população. O médico, super legal, com esse grupo de hipertensos, diabéticos. Bom, avaliação desse grupo. Gente, eu estou aqui há 10 anos. E só agora, vendo esse vídeo e tendo ajudado a construir ele, é que eu aprendi e entendi o que é hipertensão. 10 anos junto com um médico que diz que assim, é um amor, que acolhe as pessoas, que fazia de tudo, agradava a eles, eles agradavam ele, e 10 anos sem compreender o que é hipertensão. E outros disseram, agora que eu estou vendo o porquê que eu tenho que fazer as coisas, por que eu não posso comer comida gorda? Então é essa que... E aí depois foi para um outro grupo. Levaram o vídeo e foi testado no outro grupo. Esse vídeo teve um efeito, mas é assim, ó, um efeito eu eduquei, eu dei o conhecimento. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, tem que ver se ela é motivada. Se não tem uma outra quebra que não deixa ela não fazer. Porque
Só o conhecimento não adianta. A pessoa vai ter que ter vontade, vai ter que ter motivação. Tá? Então, isso é outra questão. Ah, eu fiz tudo para eles e eles não aprenderam. Grande merda, desculpa. Tá? Mas não dá, não dá. O que interessa é que não aprenderam. E aí que eu vou ter que ver outro jeito. Eles não estão motivados, como é que eu posso motivar? Vamos conversar, vamos ver, vamos tentar construir. E, Mauro, a gente já está chegando perto do horário que a gente tinha combinado, né? A gente poderia ficar falando muitas horas ainda contigo. Poderia. Eu acho que esse tema, ele não termina, né? Acho que a gente conseguiu hoje, assim, né, ter essas reflexões importantes sobre a prática. E tu nos trouxe, né, é como tomar da fonte, tu nos trouxe reflexões novas e questões que são importantes também, né, e retomando também questões importantes sobre a prática do cuidado farmacêutico. E eu queria ver se alguém quer fazer alguma consideração. Márcia? Eu quero. Vocês estão me ouvindo? Tá. Boa noite, Sim. gente. Coisa boa ver no dia 15 de outubro nosso grande mestre apresentando, apaixonado e de novo nos reapaixonando, né? E ver também aí na plateia tanta gente querida que foi cativada pelo Mauro em gerações, né, Mauro? Então, poxa, obrigada pela tua explanação inspirada, sim, senhor, né? Já vou mudar minhas aulas aqui. Então, parabéns aos professores, parabéns ao meu grande mestre. E uma coisa que a gente tem visto muito, Mauro, Agui, vai terminar agora, eu tô desesperada, porque eu achei que ia até meia-noite, estava super aqui animada. Já ia pedir uma cervejinha. Ainda temos tempo, Márcia. O que eu queria provocar, assim, a gente, muitos de nós, ou todos aqui nós, fomos provocados pelo Mauro em algum momento, né? A gente mudou, isso ajudou a compor a mudança da nossa prática, alguma coisa que a gente queria mudar e algo que a gente tem feito, né, nos diversos âmbitos aqui dos teus alunos, né, Mauro, que estão atuando. E agora a gente também como professor, e aqui muitos de nós aqui somos professores, a gente tem esse papel de passar essa mensagem adiante e provocar também outros colegas farmacêuticos. E nessa experiência de dar aula em cursos de especialização, vários já, né, e acompanhar os colegas que se formam nesses cursos de especialização, me entristece, de certa forma, ainda o percentual tão pequeno de profissionais que realmente aplicam aquilo que se propuseram a aprender e a se formar, a se especializar. Isso a gente já tinha visto nos cursos, né? Que o aproveitamento mesmo daquele conhecimento que a gente obtém ao longo de um curso, de uma formação, não é sempre que se traduz na prática, né? E aí a minha provocação é: por que tu acha, Mauro? Por que as pessoas... A gente já sabe que muitas das barreiras, né? A gente já sabe muitas das oportunidades. E a gente sabe que uma das principais barreiras, e a oportunidade junto ali, tem relação com o medo do farmacêutico. E por que a gente tem tanto medo? O que deu aí? Por que o farmacêutico se sente tão diferente dos outros profissionais, que ele tem medo de entrar nesse contato com outro profissional e falar: olha, eu não sei o que você faz, o que você faz para eu saber? Para eu ver aonde que eu consigo até complementar, te ajudar, né? Fazer esse trabalho em equipe, fazer esse trabalho na PS, fazer esse trabalho nos diversos âmbitos que o farmacêutico tiver. Sair do seu lugar, que não é nem só a sua caixinha, né? Sair desse comportamento padrão que a gente inventou, que é bonito para a farmácia. Não sei. O que você acha, Mauro? Por que a gente tem tanto medo? Bom, isso não é só nosso aqui, né? Esse medo não é só medo, tá? Tem outra coisa aí envolvida. Mas também tem o medo. O tanto que isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. O Hepler comenta que saiu um programa governamental onde os farmacêuticos receberiam pelo atendimento dos pacientes.
Medication Use Review. Tudo bem. Implantado lá. Um paciente complicado, uma consulta do farmacêutico chegava a ser $100. Não deu. Não funcionou. Então, o problema pode não ser dinheiro. E eles preparados. Outra coisa que aconteceu também na Austrália é que na Austrália o Shalom, o Charlie, que é o apelido dele, né? Porque o nome é Shalom, e ele na Universidade de Sydney e outra universidade na tecnológica, ele viu que os farmacêuticos saíam sem conseguir implantar o serviço. E aí ele começou a pesquisar e viu que em outras profissões estavam se estudando o que é o Implementation Science. Uma nova forma de abordar e verificar por que as pessoas não estão implantando. O que acontece com ela? Porque é difícil pegar o que está descrito num método que foi feito num ensaio clínico e que tem uma eficácia e largar ele para ser efetivo. Que às vezes tem outras variáveis que tu não vê, porque tu não viu isso lá na própria descrição do ensaio clínico. Porque o ensaio clínico, quando tu publica, tu não publica tudo. Tu publica o que é possível dentro de um artigo. Então, o medo é que quando tu começa a implantar, tu não tem todas as condições ainda para implantar. De conhecimento científico do caso. E aí, o que o pessoal da Nova Zelândia fez? Tiraram os professores de dentro da universidade e pagaram eles para eles irem na farmácia. Eu sei como é que eu faço toda a parte científica e sei as outras partes também. Então, vai lá ele começa a ver como é que eu implanto lá naquela comunidade. O que tem de diferente lá naquela comunidade? Como é que eu faço para o farmacêutico perder o medo? E outra coisa que se dizia lá em Granada é que quando tu comece com um paciente. Não oferte o serviço para todo mundo. Comece aos poucos para tu ganhar confiança também. Tu tem que também massagear a tua autoestima para que tu possa fazer o que tu deve. Então, tem uma série de fatores aqui envolvidos, que é desde o pagamento, se tu é pago para fazer esse serviço ou não. Esse serviço pode te trazer uma série de problemas, dependência das pessoas, as pessoas vêm cada vez mais à tua farmácia e tu não consegue dar conta do serviço. Outra coisa é a tua capacidade de resolução científica. Não é só essa questão da pessoa. E tem o outro lado também. Ou então a minha capacidade de dar cuidado para as pessoas. Então, eu acho que falta muita simulação. Eu acho que tinha que se simular mais. Que tinha que fazer uma coletânea de casos para tu simulares. A Agnes andou vendo, né, que tem exames profissionais que a gente viu que o cara tem que ir lá e tem que simular. Se não consegue, tchau. Acabou. Tu não pode exercer a profissão. Então, eu acho que essas questões da implementação são muito importantes e quais são as bases para tu implementar. Olha o que a gente falou. A gente falou da estética. Como é que eu posso implementar um serviço? A Lívia está aí. Se eu atendo as pessoas pela uma janela, como é que eu posso implantar um serviço? Não posso. Não vai dar certo. Acabou. Não tem como. Isso é uma questão estética, filosófica.
Eu não tenho onde sentar direito. Eu posso sentar numa sala que não é para nada, mas aí eu vou ter que sentar na sala e aprender como é que eu vou me comportar ali. Eu acho que são várias questões, Márcia, que a gente teria que ver, de abordar dentro dessa questão de ressignificação do trabalho farmacêutico. Tem que ressignificar ele. E essa ressignificação, às vezes eu vou ter que ajudar. Às vezes eu vou ter que ir lá ver e discutir com a pessoa naquele local como é que funciona. Porque tudo que eu posso estar dizendo pode ser que não funcione num outro local. Tem que ser diferente. E eu vou ter que fazer um diagnóstico e ver. Então, eu vejo assim que para perder o medo, eu tenho que simular. Eu tenho que treinar. E aumentando a dificuldade. Eu me lembro que no início da farmácia clínica, tinha um professor que veio da Flórida, da Universidade da Flórida, num congresso que a gente fez, e aí eles disseram assim, ele faz um paciente, no final do curso, faz um paciente psiquiátrico, ele está dentro de uma sala, o aluno entrou, ele liga o despertador. São tantos segundos para tu pegar e acalmar o paciente, e ele entra em surto. E tinha que acalmar ele. Quem não conseguia, rodava. Acabou. Tu já estava lá no final do curso. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que ver. Mauro, também temos aqui uns comentários do Wenderson e da Lívia também, que falaram que conheceram o cuidado farmacêutico contigo lá no curso do Ministério da Saúde, né? E eles levantam a questão do quanto que, às vezes, o farmacêutico, quando era indicação de medicamentos, fazia de forma, né, fazia de forma bastante confiante, mas quando é para registrar e realmente, né, realizar o atendimento clínico, né, não faz de uma forma tão fluida assim. E outra questão também que me veio agora, depois do diagnóstico que a gente fez aqui no estado, é a questão do quanto que os farmacêuticos, eles estão, às vezes, com muita vontade de realizar os serviços clínicos, e tem muitos conhecimento, né, para isso, só que são bloqueados pela questão da logística, né? São soterrados pela logística, não conseguem fazer nada além disso e, por sua vez, né, consequência ou causa, mas são reconhecidos pela equipe só pela questão da logística, né? Então, sim, eu vejo que, não sei o que tu acha em relação a isso, como a gente pode romper essa barreira, né, e a gente se inserir nos programas e mostrar o nosso papel, a nossa função, né, como farmacêuticos clínicos. Bom, quando eu entrei na universidade, aí me chamaram lá para uma reunião dos profissionais da saúde. Quando eu falei em algumas coisas clínicas, os outros professores me olharam, e aí um deles falou: mas tu não veio aqui só para falar de almoxarifado e de controle de estoque? Dentro da universidade, 1994. Né? Parece tempo, mas não é tanto tempo não, gente. Não é tanto tempo uma modificação. Mudou, mas aí vocês vejam. É isso. E se essa fotografia que tu tem dentro de uma unidade de saúde, dentro de um distrito de saúde, é isso, e tu vai ter que romper. Como é que os farmacêuticos hospitalares conseguiram romper as coisas no hospital e chegar à clínica, buscando aliados? Quem é que me ajuda? Quem é que me ouve? Ah, é o cara da pediatria. É o cara da pediatria, eu vou trabalhar com ele. Vou atender um paciente para ele, vou ver, me ajuda, vamos lá, eu estou com vontade, vamos ver o que dá. Tem que ser criativo. Tem que ver quem é que é o parceiro. E aí vai construindo. E tem uma coisa dos humanos que é o ciúmes. E o ciúmes, quando bate, uma equipe vê assim, que tem um farmacêutico que está trabalhando, que está fazendo um baita de
de um serviço, por que é que tu não me atende? Por que tu não está na minha equipe? Eu vi isso quando eu fazia o curso de farmácia clínica no Rio Grande do Norte. O diretor do hospital entrou na sala e chegou e disse assim, vem cá, Lúcia. A Lúcia Noblar, tu só vai ficar aí dando aula? E os meus pacientes? Tu não vai lá cuidar? Tô cheio de interação, reação diversa e tu aqui dando aula? Que coisa, né? Então, eu acho que é isso. Tu tem que ir aos poucos. Eu me lembro que na Unidade Básica de Saúde de Santa Cecília, a Cris começou a discutir alguns casos devagar com os médicos. Chegou num momento que um dos professores chegou e disse para ela, devagar ela foi, mas ela era ousada, ia lá e conversava, e pedia opinião e dizia, o que aconteceu? Chegou num determinado momento, o professor chegou e disse assim, minha filha, vamos fazer o seguinte, tu está conhecendo mais da paciente do que eu e o residente. Então, assim, eu vou evoluir aqui no prontuário que quem vai ajustar as doses dos antipertensivos é tu. Porque tu é que está sabendo mais do que nós aqui. Então, tá, eu gostei do teu serviço e vai lá. Bingo! Olha só. Olha só. E a mesma coisa do ambulatório, quando eu iniciei. Quem conseguiu muito do efeito lá do ambulatório não fui eu. Foram os alunos. Os alunos que iam lá discutiam, porque às vezes eu empurrava, vai lá. Aí chegavam com medo do médico e aí, daqui a pouco começava a perguntar o que acontecia. Os médicos estavam conversando e dando explicação e trabalhando em junto. Eu acho que é isso, tem que chegar com jeito, tem que abrir um caminho. Mas aqui, Mauro, a Pamela e a Clarice também comentaram, né, o quanto que essa interação com os demais profissionais ela é importante, né, e o quanto a gente tem essa questão na formação já, né, essa barreira pelo farmacêutico ser formado de uma forma distanciada dos demais profissionais de saúde, né, e essa prática se dá, às vezes, só no serviço. Acho que vocês tiveram também a experiência de ver isso naquele curso, né, do farmacêutico na PS, essa barreira, né, do farmacêutico conseguir trabalhar de forma multiprofissional. Sim. E teve uma outra barreira, que é bom a gente comentar. O chefe farmacêutico, em alguns locais, mandou o farmacêutico parar de fazer atendimento clínico, porque estava dando problema, né? Tinha mais pacientes chegando lá para conversar. Tá, e a fila não andava? Onde é que se viu isso, a fila não andar? Né? Foi meio triste isso também. A gente tem que ver, né? A gente tem que como diz o Maslow, é lento e doloroso. Só que ele dá muito prazer quando atende. A melhor coisa, vou dizer para vocês, o que eu mais me encantava no ambulatório, quando eu estava lá, era ver um aluno que estava atendendo receber um presente de um paciente. Isso para mim, foi o maior valor de tudo que foi feito naquele ambulatório. Porque era o reconhecimento de uma pessoa humilde que chegava lá e levava algo para alguém que tinha feito algo com ela. Isso, para mim, foi muito importante. Muito bom. Bueno, então, queria ver se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, mais alguma pergunta para o Mauro. Mauro, a gente recebeu também algumas mensagens no Face, o José Luiz Batista parabenizou pela palestra. Também temos outras pessoas que comentaram e dando parabéns. Então, eu gostaria já de encaminhar para o fim, né? Infelizmente, o tempo passa, a gente já está aí quase com 2 horas de evento virtual. E eu gostaria de agradecer imensamente, Mauro. Realmente é muito bom te ouvir, é muito bom, né, fazer essas reflexões assim com esse grupo, né?
ouvir tantos comentários e tantas considerações, né, importantes aqui para a prática e para ressignificar nosso trabalho, né? E eu queria uma mensagem tua agora no final para nós que somos também, né, queremos cada vez mais multiplicar o cuidado farmacêutico, e nesse dia, né, do professor também queremos uma mensagem final. O que tu deixa de mensagem para a gente? Bom, gente, é muito bom poder falar com vocês e ver assim que existe uma vontade de vocês de fazer algo. Não desistam, não desistam. É duro, mas é belo. E são pessoas que necessitam do nosso trabalho. E a gente necessita fazer esse trabalho também. Porque senão o que é que nós vamos estar fazendo? Entregando medicamento? Contando caixinha? Não é isso. Não é isso. Tem uma parte científica que eu tenho que ser muito correto e aprender ela. Sim, eu tenho que resolver os problemas, mas eu tenho que buscar as causas. Tem alguns problemas que realmente só são vinculados ao medicamento. E tem outro que é vinculado ao como nós estamos vivendo hoje em dia. Olha o exemplo da pandemia. Se mexeu na natureza, para mim é isso, se mexeu demais na natureza, se soltou algo aí que a gente não conhece e que estamos aí padecendo. E o meu trabalho é confortar essas pessoas e ajudar elas, e compreender as suas necessidades, compreender a sua cultura, compreender que elas são pessoas que têm vontade, motivação ou estão totalmente estropiadas, não conseguem nem ter vontade. E às vezes a gente pode motivar elas para a vida e para usar o seu medicamento e para se prevenir. Eu acho que essa é a nossa função. E muito obrigado pelo convite. E é uma coisa que cada vez mais eu estou querendo conversar comigo mesmo sobre essa questão da filosofia de prática, porque eu acho que a gente tem que fazer um pouco de filosofia, sim, sabe? Tem que discutir essas coisas e tem que ir além. E que bom que vocês ficaram aqui e me aguentaram aí falando dessas coisas, tá? Vamos em frente, gente, que as pessoas necessitam de vocês. O nosso trabalho é belo e dá muito resultado. E Muito aos obrigada. professores, um grande abraço pelo seu dia. Obrigada, Mauro, mais uma vez, parabéns e muita gratidão imensa, né, por ter tido como nosso professor e sempre, né, nos inspirando como agora, nesse momento. Eu acho que só compartilho com o que todo mundo está falando de gratidão por esse momento, muita inspiração, né, acho que reforça a nossa missão. E te agradeço imensamente, né, por todo o conhecimento que tu nos traz. Parabéns por esse baita professor que tu és. Certo, gente? Então, uma boa noite a todos. Obrigada por terem ficado aqui conosco, né? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Ah, tá. O pessoal tá enchendo ali o chat, Mauro, de muitas mensagens. Tá A certo. gente não quer deixar o Mauro ir embora. A gente tem que tirar um retrato. Me lembraram. Ai, Quem puder e quiser abrir a câmera, né, para a gente poder registrar esse momento. Mauro, agora é a hora do retrato. Né? Tá bom. Então vamos esperar o pessoal abrir. Ai, coisa boa ver todo mundo presente. Paulinha, abraço. Pessoal de longe, né? Clarice. Pessoal da secretaria, a Thaís, a Viviane, o Rodrigo, a Cris. Então, vamos tirar a foto? Lívia.
A Lívia. Lívia. Patrícia, quanto tempo, Patrícia? Vamos lá, todo mundo X. Aí. Então tá, gente, uma boa noite. E a gente reaprende, né, a interagir no momento que a gente está de distanciamento, né? Mas como é bom a gente estar também conseguindo estar tão presente, mesmo tão distante fisicamente. Certo? Obrigada, Mauro. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo e boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.